Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, uma iniciativa da APA, Associação Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico, para levar até você a história de cada canto da nossa cidade. Hoje vamos falar sobre a linha de ferro do trem da Cantareira, ramal de Guarulhos. Para contar a história do trenzinho, entrevistamos o historiador Silvio Ribeiro, autor do livro Destino Guarulhos, a história completa do trem da Cantareira. Os trens sempre tiveram um papel importante na história das pessoas. Não importa se a distância a ser percorrida é longa ou curta, se a viagem é demorada ou breve, se os assentos estão lotados ou vazios. Nos percursos do dia a dia, nas histórias dos filmes e novelas, nas canções e até mesmo nos desenhos animados, esses gigantes de ferro nos levam pelos mais diversos caminhos, num vai e vem que não tem fim. Com o trem da Cantareira, não poderia ser diferente. Vamos viajar no tempo para conhecer sua história e suas curiosidades num percurso que vai muito além dos trilhos. Acomodem-se e boa viagem! Existia uma linha de trem em Guarulhos. Passava por aqui. A linha Estrada de Ferro da Cantareira, ramal de Guarulhos, tinha 14 estações. O percurso iniciava no Tamanduá ATI e terminava em Guarulhos, que era a 13ª estação, sendo que a 14ª era exclusiva dos militares da Força Aérea Brasileira. Mas quais foram os motivos que levaram à construção dessa importante via de ligação entre as duas cidades? A semente que originou a Estrada de Ferro Companhia Tremway da Cantareira surgiu da necessidade de transportar materiais de construção como areia, pedra, tijolos, telhas e madeiras. Além disso, nos anos de 1890, a cidade de São Paulo ainda não contava com uma rede de abastecimento de água potável. Em 1905, o sistema Cabo Sul foi inaugurado com 3 reservatórios localizados nas cabeceiras dos rios Engordador e Barrocada, e o papel do trem foi fundamental, pois, por meio dele, os materiais de construção eram transportados até a estação Cantareira. De lá, seguiam em carros de tração animal até o alto da Serra da Cantareira, local onde ficam os reservatórios. Essa foi a primeira construção de concreto armado do Brasil. As ruínas do aqueduto ainda são encontradas pela Vila Mazei, na zona norte de São Paulo. O primeiro reservatório que abastecia São Paulo a partir da Cantareira foi lá em cima da serra, foi o trem que levou material, cimento, ferro e outros materiais para construir os represamentos lá, iniciais, lá naquele cantão. Nada com a Represa do Cabo Sul. A Represa do Cabo Sul já é uma outra história. O pessoal confunde muito isso aí. A Represa do Cabo Sul é uma outra história, é uma sequência de coisas. Primeiro construiu-se lá em cima o represamento do sistema do rio Borrocada, que era lá em cima, no alto da serra. Aí represaram lá e começaram a trazer água com tubulação. Fizeram uma tubulação, como é alto lá, 1000 e tantos metros de altura, trouxeram por sistema de gravidade. Descia sem bomba, sem nada, só uma tubulação de 60 milímetros. Os primeiros trens tinham estatura pequena e a bitola de seus trilhos era distante entre si na medida de 60 centímetros. Por esse motivo, ganhou o carinhoso apelido de trenzinho da Cantareira. Os trens soltavam fagulhas de brasa, pois eram movidos a carvão, e isso queimava a roupa dos usuários. Apenas em 1959 chegou a Guarulhos o trem movido a diesel. A grande locomotiva trouxe alguns acidentes, pois passava por lugares apertados. Pessoas chegaram a sofrer amputações quando, por descuido, colocavam os braços para fora em locais estreitos. Houve também casos de mortes de passageiros que caíram ao viajar pendurados nos estribos. O trem passava por longas propriedades, pois naquele tempo nossa cidade não possuía grande densidade demográfica. Porque descarrilhar trem era só quando a molecada punha pedra na linha, ou areia, e o trem derrapava e saía do trilho, descarrilhava. Então vinha lá, diabo, pôr o trem no lugar, tudo que era pesado, resolvia. Mas houve bastante gente que morreu aqui, porque o trem era livre, você andava pendurado no trem, o trem andando assim, cheio de gente pendurada no trem. E a pessoa sentava, o trem não tinha muita velocidade, entendeu? Então a pessoa sentava na porta assim, ia conversando na porta, ele punha a cabeça para fora. Estamos em frente ao terminal metropolitano da Vila Galvão. Ali funcionava a antiga fábrica de cerâmica, cujo proprietário era Francisco Galvão Vasconcelos, parente e sócio do Monsenhor Ezequias Galvão da Fontoura, patrono de Vila Galvão.
foi construída estrategicamente próxima à estação que levava seu sobrenome. Dessa maneira, sua produção escoava pelos trilhos rumo a São Paulo. Em 24 de dezembro de 1915, véspera de Natal, era solenemente inaugurado o ramal guarulhense. Da estação Areal, saía o trem rumo a Guarulhos, exatamente onde hoje está localizada a estação Carandiru do metrô. Em cada estação, os sinos dos trens tocavam, anunciando sua chegada. Estação Guarulhos. Em 1914, o engenheiro Torres Tibagi solicitou a construção de uma rua que ligasse a estação com a atual Rua Dom Pedro II. Com a aprovação da Câmara Municipal, o prefeito Gabriel José Antônio providenciou a obra da Rua da Estação, atual Cerqueira César. Naquela época, o local era todo composto de mata. O ramal de Guarulhos foi inaugurado em 4 de fevereiro de 1915. O trem teve como primeiro viajante o arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva. A recepção foi feita pelo padre Celestino e a banda Lira de Guarulhos, que esperavam o arcebispo na estação Guarulhos. Logo após, houve uma missa celebrada na igreja matriz. Hoje há uma réplica da estação Guarulhos. A locomotiva exposta em frente ao imóvel se chama Dona Joaninha. Apesar de ser idêntica ao trem que passava pela cidade, ela nunca chegou a percorrer o ramal. Já a Casa Amarela era a moradia do chefe da estação. O prédio é uma das poucas memórias vivas dos tempos do trem. O governo de São Paulo autorizou que esticasse o trem de lá de Jaçanã até na Vila Galvão. Para poder fazer o quê? Transportar o material que era produzido ali na cerâmica. E a cerâmica era tão importante que todos os materiais que produzia ali era tudo encaminhado para a capital. Antes de vir o trem, esse material aí também era transportado para São Paulo, era transportado até na beira do Tietê, punha nas barcaças lá e navegava até na Ponte Grande. Estação Vila Galvão. Inaugurada em 24 de outubro de 1915, foi inicialmente batizada de Estação Cabuçu e posteriormente passou a se chamar Vila Galvão. Os primeiros chefes de trem foram Joaquim e Antônio Rabelo, pertencentes a uma tradicional família da região. O trem vinha numa altura de aproximadamente 2 metros para se igualar ao nível do bairro do Jaçanã. Havia também uma ponte metálica de 10 metros sobre o rio Cabuçu. Ao desembarcar em Vila Galvão, todo passageiro descia uma rampa ao lado esquerdo e passava embaixo dos trilhos para chegar até a rua 7 de setembro. Detalhe: quando o trem chegou na Vila Galvão, só existia a Fazenda Cabuçu, propriedade que ocupava todo o bairro. Apenas em 1918, o local foi loteado. Como vocês podem ver, o trem vinha numa altura elevada. Esta era uma passagem que ligava os dois lados da Vila Galvão. Estação Torres Tibagi. Inaugurada em 24 de maio de 1931, o nome foi dado em homenagem a José Carlos Almeida Torres Tibagi, pai do engenheiro da Tramway da Cantareira e responsável pela construção da maioria das estações. Era uma estação de pequeno porte, quase uma parada, e ficava no meio de uma floresta, propriedade da antiga Bolsa de Valores da capital. Naquele tempo, não existiam casas nos arredores, apenas sítios e fazendas. Foi construída por ter uma espécie de clube com quadras e campos de futebol, onde as pessoas faziam piquenique. Os associados vinham da capital e desciam na estação. De tão deserto que era o local, dava para ouvir o cantar dos pássaros. A monotonia só era quebrada com a chegada da locomotiva. Uma curiosidade: as brasas do trem causaram pequenos incêndios nos capins secos em volta de Torres Tibagi. A estação Torres Tibagi é um caso de discórdia entre os pesquisadores. Alguns acreditam que ela se localizava ali, onde hoje se encontra este prédio marrom. Outros dizem que a estação ficava aqui. Já outros acreditam que o verdadeiro local da estação era aqui, em frente ao Esporte Clube Vila Galvão. Estação Gopoúva. Inaugurada em 31 de dezembro de 1922, essa edificação deve em muito ao Sanatório Padre Bento. Isso porque os rancenianos desciam em Gopoúva para seguir a caminho da internação compulsória. Da estação, que ficava onde hoje se encontra o anel viário, restou apenas a casa do chefe da estação, na Praça Antônio Nader, pai do prefeito guarulhense Alfredo Antônio Nader. Estação Vila Augusta. Inaugurada em 1º de fevereiro de 1916, a estação ainda está em pé
e se localiza entre o anel viário e a Rua Augusta, a aproximadamente 2 metros acima do nível da rua. Próximo ao local ficava o Moinho Reiser, que por volta de 1930 utilizava a linha de trem para transportar os farelos destinados aos criadores de gado. Agora serve como moradia. Aquele local foi a sede da estação Vila Augusta. Parada Sorocabanos. Inaugurada em 1954, a parada ficava em frente à Praça Luiz Mateus Mailaschi, no anel viário, Vila dos Sorocabanos, e foi construída para abrigar os trabalhadores. O local não tinha bilheteria, portanto a passagem era cobrada no interior do trem. Estação Cumbica. Inaugurada no final de 1945, essa estação tinha como finalidade servir a base aérea de Cumbica, inaugurada no mesmo ano. Guarulhos foi o local escolhido para receber a base por conta da linha de trem. Dessa forma, os trilhos foram estendidos da estação Guarulhos até Cumbica, num caminho que seguia pelo atual anel viário, passando pelo Secap. No final de 1958, todos os trens pequenos pararam de trafegar. Já o de grande porte percorreu os trilhos até maio de 1965, quando o ramal de Guarulhos foi desativado, decretando assim o fim do trenzinho da Cantareira. Então eles vieram com a desculpa, dizendo que o trem estava dando prejuízo. O trem nunca deu prejuízo para nada, porque o trem não tem desgaste, não tem nada. Depois de conhecermos a história do trenzinho da Cantareira, agora vamos falar sobre algumas curiosidades. O primeiro trem saía às 5h15 da manhã. O último trem partia de Tamanduateí às 10h30 da noite, enquanto o outro saía de Guarulhos no mesmo horário. Os trens eram extremamente pontuais. Quando o trem chegou a Guarulhos, a cidade tinha aproximadamente 5.000 habitantes. Em 1965, quando o ramal foi desativado, a população já ultrapassava 150.000 pessoas. A linha da Cantareira é a mesma da música Trem das 11, composta por Adoniran Barbosa e imortalizada na voz dos Demônios da Garoa. Hoje contamos a história do trem da Cantareira, ramal de Guarulhos. Acesse o site apa.org.br e saiba mais sobre a história da nossa cidade. Este foi o Lugares e Memórias de Guarulhos. A cada programa, a história de lugares e de pessoas. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. Até o próximo passeio.